Olá, bem-vindos ao segundo episódio da Jornada Cultivando Saúde Emocional. E nesse segundo episódio nós vamos aprofundar cada vez mais no tema e hoje trazendo a seguinte temática: emoções e organismo como um todo. Peirce afirma que a emoção é uma força que fornece energia a toda ação. Então, a emoção é um modo de expressar as nossas escolhas e também de satisfazer as nossas necessidades. Lembra que nós falamos sobre o valor das emoções? Então, o nosso organismo ele se comporta como um todo unificado e não como um conjunto de partes. O corpo e a mente eles não são entidades separadas e o organismo é uma só unidade. Então, o que acontece é que uma parte afeta a outra. Então, um efeito físico, ele chega a refletir um efeito mental ou emocional e vice-versa, porque as funções das partes, elas se definem pelo conjunto. Então, por exemplo, uma mente cheia de ideias nocivas, pode atuar como um estímulo criador de emoções que vai afetar o seu corpo de forma negativa e vai fazer com que você desenvolva um problema de saúde. Então, os males que se caracterizam como transtornos psicológicos, eles têm raízes emocionais muito profundas, adormecidas ou reprimidas. Então, as emoções necessitam ser reguladas, gerenciadas com tranquilidade, com assertividade, para você conseguir afastar essas doenças. E nós vamos aprender aqui nessa jornada trabalhar a regulação emocional. E pesquisas recentes mostram que há um dispositivo no cérebro conhecido como amígdala cerebral que atua como uma central de medo e das reações emocionais incontroladas. Então esse dispositivo ele é acionado como? Através da percepção dos sentidos. Por exemplo, quando a gente escuta um barulho que a gente não identifica de imediato o que é, isso pode nos causar medo, né? E a gente se prepara para lutar. É o que acontece no caso da ansiedade, por exemplo. A gente tem um pensamento que a gente identifica como ameaça e aí o nosso corpo começa a se preparar para uma luta ou fuga. Mas quando uma emoção positiva, por exemplo, como o amor, domina a nossa mente, o nosso corpo também funciona em harmonia. Por outro lado, se é o ódio que domina, a gente começa a sentir sintomas físicos, por exemplo, como dor de cabeça, azia, entre outros. A ansiedade, a inquietação podem trazer náuseas estomacais e o remédio é a paz mental e a libertação da ansiedade. A cólera também é uma emoção que pode provocar sensações de esgotamento, o cansaço, né? Ele vai ser apenas um reflexo no corpo de uma luta mental não resolvida satisfatoriamente. E a vergonha, a angústia, o ódio, a inveja e o ciúme atingem o centro do nosso ser e assim a gente fica em estado de estafa, de cansaço, de incapacidade e de desespero. A vergonha, quando nós sentimos vergonha, o nosso semblante é fatigado de angústia, as expressões faciais de ódio e da inveja são testemunhas do efeito prejudicial dessas emoções no corpo. Então, fica evidente que a mente, através das emoções, pode influenciar de forma positiva ou negativa sobre o nosso corpo e o inverso também acontece. O ser humano ele é capaz de desenvolver também em si mesmo os hormônios da saúde. Que hormônios são esses? São sentimentos e emoções positivas que vão desencadear o bem-estar, como por exemplo, relaxamento, a paz mental, alegria, motivação, senso de humor, otimismo, compaixão, fraternidade, amor. E ainda que por outro lado o ser humano deve se cuidar para amenizar ou para reduzir, né, com a possível produção dos hormônios da doença, esse estado emocional ele interfere na vulnerabilidade, esse estado emocional pode interferir diretamente na vulnerabilidade das doenças, como também dificultar a recuperação, porque ele interfere no sistema imunológico
do indivíduo. Então, esses hormônios da doença são o medo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maldade, o ódio, a depressão, a angústia, a tristeza, a mágoa, o rancor, os ciúmes, a ganância, o pessimismo. Então, eles funcionam como um hormônio da doença e eles podem comprometer o nosso sistema imunológico. Então, considerando essas relações, nós devemos cultivar hormônios da saúde, porque isso vai aumentar, estimular a nossa saúde, tanto psíquica quanto orgânica, e vai aprimorar o nosso organismo por inteiro. E é importante também nós percebermos que a vida afetiva, as emoções, os sentimentos, eles fazem parte da vida humana, eles são um aspecto fundamental da vida psíquica. Então, todos nós necessitamos de ter uma vida afetiva rica, com emoções e sentimentos positivos, para nos orientar, nos ajudar nas decisões importantes, pois nós não podemos nos compreender sem eles. Então, eu posso afirmar que as emoções são um tipo de linguagem da nossa vida, pela qual nós expressamos percepções interiores e sensações que respondem a fatores externos. As emoções são passageiras, são intensas, devem ser cultivadas sem reprimir, sem repressão, evitando assim sentimentos, sofrimentos que refletem no nosso corpo físico, quando a gente não cultiva o hormônio da saúde, sim da doença. Então, se a gente souber desenvolver, cultivar emoções positivas, nós teremos uma vida afetiva muito melhor e, consequentemente, mais qualidade de vida. E hoje, nesse segundo episódio, você vai receber uma prática que se chama Aprendendo a Ler o Corpo Humano. Então, dedique-se à sua prática e registre a sua experiência e compartilhe comigo como foi esse episódio para você. Até mais!